eu preparei uma lista de materiais com o principal objetivo de encorajar e de acabar com as desculpas para fazer desenho realista. Esse é o ponto de partida. É com esse material que eu fiz os desenhos, dos quais eu me orgulho até hoje. Uma lista de material que vocês vão encontrar facilmente nas papelarias perto da sua casa, e também é uma lista de material com valor super acessível. Então é com essa lista que eu me virei por muitos anos, quando ainda não existiam determinadas variações de materiais, e a tecnologia ela vai aprimorando, mas a essência está aqui. Então é super importante que vocês conheçam essa essência aqui de materiais. Esses materiais fundamentais servem para que, depois que você os usa e conhece e ganha intimidade, você busque as variações que o mercado tem para oferecer. Se você é um aluno avançado de desenho realista, você vai concordar comigo que aqui a gente tem tudo que a gente precisa. Agora, se você é um aluno de desenho realista iniciante e está começando agora a descobrir esse universo, você tem uma ótima chance na mão de fazer uma prática com um kit de material de baixo custo e de fácil acesso. Começando então pelos lápis. Você sabe quais são os lápis corretos para fazer desenho realista? A minha sugestão é que você use algumas graduações que vão resolver todo o seu problema com as tonalidades. Então, o primeiro lápis que eu quero indicar, ele é fundamental no processo de construção, principalmente no processo de preenchimento, que é o lápis HB. Ele é responsável pelos tons claros no desenho realista e o grafite é mais duro. E é muito parecido com o lápis número 2, que é bastante usado para escrita no meio escolar em geral. Agora eu quero indicar para vocês esse lápis. O 2B, ele representa muito bem os tons médios. Então vamos dizer que ele faz o meio termo entre os claros e os escuros. E ele é mais macio do que o HB, porém é um pouco mais escuro. Por último, eu quero indicar esse lápis 4B, que cumpre muito bem o papel de fazer as sombras mais escuras do desenho. Ele chega até o escuro absoluto com facilidade, ou seja, não é necessário avançar mais a escala, porque à medida em que vai avançando para as próximas graduações, como ele vai ficando mais macio, não é interessante pelo ponto de vista de sujar fácil o desenho, borrar com facilidade. No caso do desenho realista, a gente precisa atingir o preto mais escuro, né, para fazer as sombras mais escuras. E o 4B já cumpre muito bem, sem ser tão fácil de borrar a folha. Certo? Então essa é a escala completa, né? As marcas costumam abranger dentro desse padrão. Às vezes tem algumas diferenças, mas dessa forma vai ficar mais fácil da gente compreender. Então eu encerrei aqui do lado esquerdo com a graduação do 6H, que seria o lápis mais claro e mais duro da escala, né? E o oposto, do lado de cá, eu encerrei com o lápis 6B, que seria o lado mais macio e mais escuro da escala. O H, ele vem do inglês hard, quer dizer duro, rígido, firme. E o B vem do inglês black, quer dizer negro, preto, escuro. Quanto maior a dureza, mais clara fica a tonalidade. E quanto mais macio, mais escuro fica a tonalidade. E tem uma questão de composição também, que quer dizer que quanto mais para a esquerda, né, quanto maior o número de H, mais argila do que grafite tem na mistura. E quanto mais para lá,
Quanto maior o número de B, quer dizer que mais grafite do que argila tem na composição. E aqui no meio tem uma letrinha diferente, que é a letra F. Ela vem do inglês fine e quer dizer que a partir daqui os grafites são mais finos. Então, só para fixar, essa metade da esquerda, os Hs, são mais usados, mais indicados para desenhos técnicos. E a partir do HB para frente, são os lápis, as graduações indicadas para trabalhos mais artísticos. Então a regra que eu gostaria que você memorizasse é que para a esquerda a graduação vai ficando mais clara e mais dura. Para a direita a graduação vai ficando mais escura e mais macia. E para ficar ainda mais didático e mais fácil de entender essa escala, que é o mais importante, eu fiz aqui com o tom de verde o meio da escala, acrescentando um número na frente de cada graduação. Porque quando a gente vai comprar esses lápis, não vem identificado esses números desses centrais, esses 4 centrais. Então vamos lá. O H seria o 1H, o F seria o 0H, o HB que eu recomendei seria o 0B e o B seria o 1B. Então, temos aqui os números 1 e ao centro os números zeros. Assim ficou mais fácil, né? Então agora eu fiz um destaque para você perceber que as 3 graduações que eu indiquei no começo, elas são essas 3 graduações, né? E elas estão nessa parte da escala, tá? Então elas não fazem parte do extremo escuro, extremo macio, mas também não entra dentro da parte mais clara e dentro da parte mais dura, tá certo? Então agora ficou bem mais fácil de compreender onde se localizam as 3 graduações que eu indiquei no começo. O HB, o 2B e o 4B. Eles fazem parte da área artística das graduações. Papel para desenho realista. Essa gera muita dúvida, hein? É o seguinte, eu vou dar de sugestão agora o papel para treinamento. 100 folhas brancas de papel sulfite. É esse papel sulfite mesmo que vocês estão pensando. É esse usado no dia a dia, principalmente para impressão. É para você praticar, é para você criar intimidade com os materiais, com os movimentos. Então é ali que você vai aprender a dominar o material. O tamanho é o tamanho padrão, A4. Ele tem 210 por 297 milímetros. E a gramatura que eu vou recomendar é a mais comum, 75 gramas por metro quadrado, ou 90, que é um pouquinho mais grosso, porém é um pouco mais difícil de encontrar. A minha melhor sugestão seria o 90, mas o 75 para praticar está excelente também. Não é por falta de gramatura que nós vamos deixar de praticar. Agora, para colocar em ação os exercícios iniciais, eu recomendo o bloco para desenho com 20 folhas brancas. O tamanho é o mesmo padrão, A4. A gramatura recomendada seria 180. É mais adequada para desenho realista, principalmente para fazer aqueles tons mais escuros e não estragar. O apontador é mais um material fundamental que não pode faltar, mas é desse comum, escolar mesmo. E é bacana o depósito para você não ter que toda hora ficar indo até a lixeira. Borrachas. Eu vou recomendar a borracha macia tradicional e vou recomendar a borracha macia plástica, que é uma variação. Importante ser macia. E borracha não pode deixar borrar. A regra maior é essa. E por fim não pode faltar, para aqueles detalhezinhos menores, a caneta borracha, que é composta pelo corpo e pelo refil. Essa minha sugestão é uma caneta borracha que tem um refil de 5 milímetros. E aqui está a minha lista, então pode fazer o print. Então essa lista é o gatilho que você precisava para acabar com todas as desculpas. Agora eu quero ver com você, hein? Valeu pessoal, até a próxima aula.